Olá, estudantes de cálculo 3, questão envolvendo série de Fourier. Qual é o valor do coeficiente A0 no desenvolvimento da função f de x em série de Fourier? Temos aqui a função f, que vale 0 se x estiver nesse intervalo entre menos π e 0. E a função f vale π menos x se x estiver compreendido neste intervalo de 0 a π. Esta é a cara da função expressa em série de Fourier, A0 sobre 2 mais somatório de 1 até infinito de duas partes, só uma parte com cosseno e uma parte com seno, de AN vezes cosseno de n vezes π vezes x sobre L, mais BN vezes seno de n vezes π vezes x sobre L, onde esse L aqui é metade do período. Se nós chamarmos o período de repetição do gráfico de 2L, L vai ser metade do período. Vamos dar uma olhadinha no gráfico desta função antes de prosseguir. Está aqui o gráfico da função f, definida por duas sentenças. Então, f vale 0 se x estiver entre menos π e 0. Se x estiver entre menos π e 0, menos π é menos 3,14 aproximadamente, e 0, o y, o f de x, vale 0, por isso que esse gráfico em azul aqui está em cima do eixo x. E a função f vale π menos x para x entre 0 e π. Então está aqui a segunda parte do gráfico. O período nós chamamos de 2L, que é igual a 2π, porque a cada intervalo, a cada 2π, esse desenho vai se repetir. Então, é por isso que o período é 2π. Chamando de 2L para facilitar. Se eu estou chamando de 2L e ele vale 2π, então L é igual a π. Vamos voltar ao outro slide para prosseguir com os cálculos. Foi pedido aqui no enunciado para calcular só o A0. Não pediu os outros A's, o AN e BN, para escrever a série completa. Pediu só esse coeficiente inicial aqui, A0. A0 é dado por esta fórmula. Este A0 aqui é dado por 1 sobre L vezes a integral de menos L até L da função de f de x dx. Os ANs são dados por esta fórmula, é uma integral também, e BN dado por esta fórmula, outra integral. Então, como pediu só o A0, vamos calcular o A0. Bom, o L vale π. Então, onde tem L aqui, vou colocar π. Então, fica 1 sobre π de menos L até L, de menos π até π, da função f. A função f é definida por duas sentenças, então eu vou separar em duas integrais. Vou integrar o zero entre menos π e 0, integral de 0 entre menos π e 0. Esse 1 sobre π fica fora do parênteses. A integral, como eu separei em duas, ficou dentro desse parênteses maior aqui. Mais a integral de 0 até π para π menos x. Essa integral de 0 aqui, eu até cortei aqui, vai dar 0. Então, vamos ficar só com essa parte. Então, vamos repetir aqui, a 0 igual a 1 sobre π vezes... Vamos integrar o π. Do lado desse π aqui, é como se tivesse um x elevado a 0, né? Podemos imaginar um número 1 aqui. Então, só reescrevi, só tirando essa integral aqui, colocando um x elevado a 0 para entendimento de como vai ficar a integral. E menos x dx.
Então, A0 vai ser 1 sobre π. Vamos calcular a integral agora. Sobe uma unidade aqui no zero, então fica x elevado a 1 sobre 1. Fica π vezes x elevado a 1 sobre 1, que é essa parte aqui. Menos x aqui vai ficar, sobe uma unidade aqui, vai ficar x elevado ao quadrado sobre 2. De 0 até π. Então, resolvendo aqui, onde tem x, eu vou colocar π, onde tem x. Nem vou fazer a parte do zero, que seria isso aqui, menos isso aqui com o x substituído por zero, ia dar zero, nem fiz. Então, vai ficar π vezes π, que é π ao quadrado. Π ao quadrado menos, menos meio π quadrado, né? Menos π quadrado sobre 2, que vai dar π ao quadrado. Vai dar π ao quadrado sobre 2. Então, com esse 1 sobre π aqui de fora, vezes π ao quadrado sobre 2, vai cancelar um π de cima com um π de baixo, vai sobrar só π sobre 2. Então, essa é a resposta para o valor do A0. A0 vale π sobre 2. Num próximo vídeo, nós calculamos os outros coeficientes e escrevemos a série de Fourier completa. Então, para essa questão aqui, conforme esse enunciado, a resposta é π sobre 2. Dá mais uma olhadinha aqui no gráfico. Ok, pessoal, até o próximo vídeo.